E aí galera, beleza? Hoje aqui no canal História Fácil, eu, professor Fernando, iremos falar sobre os bandeirantes, logo depois da nossa vinheta. Quando falamos dos bandeirantes, temos que lembrar que estamos falando do período do Brasil colonial. Falar dos bandeirantes é falar do momento em que se mistura muito o imaginário do herói, imaginário desbravador, aquele que invadiu o interior do Brasil para buscar terras, buscar índios, buscar riquezas. Mas antes de continuar, dá o seu like no vídeo, inscreva-se aí no canal, entra lá no nosso Instagram, beleza? Vamos lá? Então, quando falamos de bandeirantes, vamos lembrar então, o que seria bandeirantes? Tá, você que está fazendo ensino médio, você que já terminou, você quer fazer Enem, você quer ter conhecimento, você que é do fundamental. Bandeirantes podemos falar o quê? Que são expedições de particulares, cujo objetivo era capturar indígenas, encontrar minas de ouro ou explorar a região. Nesse sentido, podemos falar que no século XVII, a realização de expedições pelo interior do Brasil aumentou bastante com a crise vivida na economia açucareira. Vamos lembrar um pouquinho? Por que essa crise vivida na economia açucareira? Devido à concorrência agora da Holanda nas Antilhas. Por que essa concorrência? Sabemos que a Holanda, no período da União Ibérica, invadiu o Brasil. E ao invadir a colônia Brasil, o que ele fez? Aprendeu como cultivar a cana, e quando foram expulsos, foram para as Antilhas cultivar a cana e se tornarem concorrentes diretos de Portugal. Aqueles que estavam aqui e viviam basicamente da economia açucareira começaram a entrar em crise. Então podemos afirmar que a concorrência do açúcar produzido nas Antilhas e a falta de recursos da própria metrópole, que se encontrava desgastada com o processo de reestruturação política após a União Ibérica, incentivaram a realização de longas viagens à procura de riquezas que pudessem suprir as mazelas desse delicado período da economia colonial. Ou seja, vão buscar meios, vão buscar particulares para desbravar esse interior da colônia. Põe na sua cabeça, não quer dizer que invadir o interior do Brasil do sentido atlântico para o oeste não quer dizer que ocorreu só por causa da crise açucareira. Não ocorreu só por causa da crise açucareira. Ocorreu devido à causa da expansão açucareira. Mas esse desbravamento para o interior já vinha ocorrendo há muitos anos, desde o século XVI, desde 1545. Feita essa pelos jesuítas ou feita por outras bandeiras, tá bom? A entrada era incursões custeadas por interesse da própria coroa portuguesa. De forma geral, os representantes da administração colonial faziam essas viagens na busca de indígenas que seriam convertidos à condição de escravos e na busca possível de localidade por encontrar alguma mina. Pessoal, mas e os jesuítas, como é que eles ficavam? Os jesuítas vieram, como vi no vídeo passado, falando sobre a questão de catequização de novos fiéis. Só que aí eu tenho que perceber que eu estou em crise açucareira, estou em crise econômica, eu preciso de mão de obra. E a mão de obra que eu vou procurar é aquela mão de obra que está mais próxima. E essa mão de obra mais próxima, qual que é? A mão de obra indígena, beleza? Essas viagens eram oficiais, eram bastante comuns, mas não representavam a grande maioria das expedições que debravaram o sertão brasileiro, que foram além. Diante disso, podemos falar que essas expedições, essas bandeiras, elas saíam, a sua grande maioria, da região de São Paulo. Observa o mapa aí, ó. Observa o mapinha aí. A região de São Paulo ia para a região de São João del Rei, Vila Rica, vinham para a região de Goiás, para a região de Mato Grosso, iam para o sul, outras saíam de Salvador para São Luís, outras saíam de Salvador para a região de Minas Gerais, ou seja, estavam povoando, reconhecendo e até mesmo quebrando o que chamamos de Tratado de Tordesilhas. No nosso mapa, de marrom aí, cor marrom rosada, nós temos aí o território ocupado no século XVIII. O grande e vasto de Eras. E aí você observa aí as bandeiras que passaram por essa região. Essas bandeiras nós temos captura de indígenas, que alguns autores chamam de bandeiras de apresamento, de aprisionar mão de obra indígena, beleza? Nós temos aí bandeira de procura de minérios, que alguns autores utilizam o termo de bandeira de prospecção e a exploração contratada, que tinha características de defesa ou ataque, também conhecida como sertanismo de contrato, ok?
A atividade de bandeirante tinha como objetivo também recolher os índios como escravos e buscar algum local rico em metais e pedras preciosas, especialmente ouro. Ouro. Nós temos aí a história, né, Raposo Tavares, nós temos aí o Bartolomeu Bueno, em Anguera. Tá? O objetivo é buscar o quê? Metais preciosos. Contudo, existiam algumas expedições que visavam recuperar escravos que haviam fugido. Tá? Esse tipo de atividade, mais conhecido como bandeirantismo de contrato, era aquele que era pago para poder recuperar o fujão. Acabou realizando a destruição de alguns quilombos descobertos no interior. Tá? É o que vai acontecer, por exemplo, no quilombo de Palmares. Os bandeirantes, apesar de terem sido representados de forma bastante romântica, herói, cara forte, branco, barbudo, chapéu, não era essa coisa toda não. Tá? Muitas vezes usavam o mesmo armamento empregado pelos índios que apresentavam arco e flecha, andavam descalços e com poucos equipamentos e trajes tornar a experiência mais confortável. Mas, gente, imagine sair lá da região de São Paulo, a lombo de burro, jumento, com a expedição de 30, 60 homens, com a presença de alguns índios, alguns mexias como mamelucos, com alguns escravos, percorrer o sertão afora. Nesse caminho vai fundando vilas, vai entrando na mata fechada, vai tendo contato com algumas tribos hostis que não vai aceitando o invasor chegar. A revista Super Interessante soltou uma matéria muito legal, como é que era a vida desses bandeirantes. Ela afirma aí que os índios foram as principais vítimas de expedições, é que ela chama de vale tudo colonial. Era uma tropa sem elite. Quer dizer o que é isso? Que as expedições tinham umas 50 pessoas e contavam tanto com homens livres, por exemplo, mateiros, que conheciam a região a ser explorada, como os escravos negros e índios. Os escravos ficavam com todo o trabalho duro, como arrastar as canoas fora dos rios. Além disso, a artilharia. No arsenal dos bandeirantes, a arma principal era o arcabuz, uma espingarda carregada pela boca, tá? Que disparava pequenas bolas de ferro ou até mesmo pedregulhos recolhidos pelo caminho. Os homens tinham ainda pistolas, facões, machados e foices. Aí o arcabuz aí e a pistola. Tem um cardápio limitado. E esse cardápio limitado, para comer, os homens caçavam, pescavam e coletavam frutas. Outro item básico era a farinha de guerra, feita de mandioca cozida. A comida era preparada em fogueiras, onde os homens se reuniam para comer 2 vezes por dia. Então regrava a comida para não faltar, né? Siga um líder. Conhecido como capitão, o líder do grupo recrutava os integrantes e mantinha a disciplina dos homens. Em geral, usavam coletes sem mangas, feitos de couro acolchoado, chamado de estupil, que protegia as costas e os peitos de flechas lançadas pelos índios. Tipo um colete, né? Interessante, né? Colete. Colete à prova de flechas. 2 caras. Pelo caminho, os bandidos encontravam aldeias indígenas. Os desbravadores, heróis para muita gente, não faziam questão de ser simpáticos. Aprisionavam e escravizavam índios que ainda eram obrigados a revelar os locais de minas de metais preciosos. Golpe do baú. Os baús de madeira serviam para levar a bagagem e também para erguer o acampamento. Cabanas eram improvisadas usando os baús como paredes. Os bandeirantes também podiam agrupar os baús em círculo, dormindo no interior dele. Se a canoa não virar, burros com cangas, armações onde eram presos os baús, ajudavam a levar as cargas, mas o principal meio de transporte eram as canoas. Com um fundo chato, elas podiam navegar por rios de pouca profundidade e eram tão largas que acomodavam até os animais de carga. Vendo? A vida não era fácil. E de norte a sul, seguindo o curso de grandes rios, as bandeiras costumavam iniciar suas viagens percorrendo o rio Tietê, no estado de São Paulo. Rumo ao sul, alguns chegaram até o Uruguai. Na direção norte, bandeirantes alcançavam até o atual estado do Pará. Destaque-se aí as bandeiras de Fernão Dias Paz, Raposo Tavares, Manuel Borba Gato e Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. Beleza? Então, observa-se que falar o bandeirante é herói depende do ponto de vista, depende daquele que está fazendo o relato do fato. Herói para alguns, vilões para
Sob outro aspecto ainda, podemos destacar que o bandeirantismo também foi marcado pelos diversos confrontos estabelecidos contra as missões jesuítas do interior da colônia. Em geral, os bandeirantes preferiam atacar as missões jesuíticas, pois lá encontravam um grande número de indígenas melhor adaptados à rotina do trabalho compulsório estabelecido pelos clérigos em suas propriedades. A expectativa sobre a descoberta de ouro e pedras preciosas no território brasileiro se tornou somente nos últimos anos do século XVII. No ano de 1695, em meio a mais uma das expedições realizadas pelos bandeirantes paulistas, foi encontrada uma grande quantidade de ouro nas proximidades do Rio das Velhas, onde hoje se encontraram as cidades mineiras de Caeté e Sabará. Tempos depois, o encontro de novas regiões auríferas estabeleceu a rápida ocupação do Vale do Ouro Preto. E nesse sentido, você observa que o movimento das bandeiras vai possibilitar então alguns aspectos: formação de vilas, desbravamento do interior do Brasil. Então, concluindo o assunto, o que nós vimos hoje? Primeiro, movimento das bandeiras. Foi um movimento feito por particulares, cujo objetivo era capturar indígenas, encontrar ouro e explorar a região. Sabemos que a vida do bandeirante não era uma vida fácil, era difícil. Sabemos também que ele não é herói de nada e nem é vilão. É aquele que buscava uma ideia, em nome da coroa portuguesa, de conquistar um vasto território, de conquistar nomes. Por exemplo, Bartolomeu Bueno da Silva Anguera, desbravador do Goiás, morreu na sarjeta, morreu pobre. Não foi muito bem assim depois de ter conquistado o título de governador, chefe da capitania. Se gostou do vídeo, dá o seu like, inscreva-se no canal, entra lá no Instagram, compartilhe, tá? Ative o sininho de notificações. Até o próximo encontro. Fui!